Esse é de limão. Limão, mel e gengibre. Olha isso. Gravei para vocês como que eu faço a minha F1, a minha primeira fermentação de kombucha. Eu tinha feito lá no YouTube uma série para explicar para vocês a F1 e a F2, que a F1 é a primeira fermentação e a F2 é onde a gente saboriza e gaseifica a nossa kombucha. E eu resolvi agora fazer outra, mais de pertinho, mostrando para vocês o passo a passo que eu faço as minhas kombuchas quando eu faço em grande quantidade. E aí ele tá bem de pertinho e eu vou postar de pouquinho. Primeiro eu vou postar a minha F1, que é como a gente faz a primeira fermentação do chá verde. E depois eu vou mostrar algumas fermentações que eu faço e combinações para vocês verem, tá bom? Então, eu coloquei para ferver, para cada litro de água, 100 gramas de açúcar. Então, eu coloquei 3 litros de água, 300 gramas de açúcar. Eu deixo ferver, desligo o fogo e coloco para cada 1 litro de água, 5 gramas de chá verde. Então, aqui eu estou colocando 15 gramas de chá verde e tampo a panela e deixo por volta de 20 minutos. Na hora da gente tirar a nossa kombucha da primeira fermentação já pronta, a gente vai usar um coador de nylon, pode ser o de pano também, desde que seja bem limpo, para tirar um pouquinho de fermentação que tiver, de levedura, tá bom? E vou deixar numa altura para ela poder oxigenar. E daí a gente vai usar esse líquido para a segunda fermentação e a gente tem que separar 240 ml ou uma xícara desse líquido para fazer a próxima fermentação. Daí depois de tirar toda a kombucha, a gente separa o scoby. Então eu vou tirar o scoby porque eu gosto de lavar a kombucheira toda vez que eu faço a troca do chá. Tem gente que diz que não, mas eu já percebi que se você deixa ele sem lavar pelo menos uma vez, fica muito ácido depois a kombucha. Então eu prefiro higienizar e lavar a minha kombucheira toda vez que eu faço a troca, tá? E aí, o que eu aproveito pra fazer? Tirar o excesso de scooby. Gente, a minha mão tá hiper lavada, eu passei álcool 70% na mão antes de mexer nela. E eu vou separar uma bolacha pra deixar na kombucha. Então, eu vou separar um scooby, eu vou separar esse aqui que tá maiorzinho. A minha kombucheira aqui cabe 3 litros e pouquinho, então eu vou separar um desse tamanho mais ou menos. E os outros dois eu vou guardar no meu hotel. E esse líquido que sobrou aqui, eu vou guardar, eu vou separar ele aqui num recipiente, porque eu vou devolver ele para dentro da fermentação. Lembra que eu falo, gente? Uma xícara de... A gente vai usar uma xícara dessa kombucha já fermentada para colocar na nossa nova fermentação. Então, é sempre importante ter... ó, tá vendo? Mais ou menos isso, ó, 250 ml. Pra gente ter, vai colocar o chá novo, a kombucha fermentada, que a gente acabou de tirar, separar, e um scooby, é isso que nós vamos usar para nossa próxima fermentação. Então, o meu chá já tá feito, e aí eu vou lavar a kombucheira e a gente vai colocar o chá novo, com uma xícara da kombucha anterior, e mais uma bolacha do meu scooby, ok? O chá eu passo numa peneira normal e também num filtro de nylon, para poder tirar o excesso de folhinhas de chá, porque essas folhinhas de chá, elas amargam a nossa bebida. Então, se você vai deixar esfriar, por exemplo, de um dia para o outro, fez à noite, vai deixar para o dia seguinte, deixe esfriar sem as folhas, para não amargar a sua bebida. Então, eu já coei o chá. E agora eu vou colocar ele coado dentro da kombucheira. Por que eu coloco primeiro o chá? Porque eu costumo não secar a minha kombucheira. Porque às vezes no pano tem algum pelinho, alguma coisa, eu prefiro não secar. Então eu coloco o chá e para não colocar o scooby em contato com, às vezes, um restinho de água que sobrou, eu coloco o meu chá primeiro. Depois eu coloco aquele restinho da kombucha que a gente separou dentro.
E por último, eu coloco o meu Scooby. Tati, às vezes meu Scooby entra, vai direto para baixo, para o fundo. O que que acontece? Não tem problema nenhum. Se seu Scooby estiver saudável, ele vai formar um novo Scooby em cima. E é legal que que ele forme um outro Scooby em cima, porque ele vai vedar certinho para ficar com mais gás a sua kombucha. Tá vendo? Ó, ele vai subir. Se ele não subir, ele vai formar um outro aqui em cima, não tem problema. Olha, esse não subiu. Mas não tem problema nenhum, tá bom? Daqui uns 2 dias ele já forma um novo aqui em cima. Não esqueçam de colocar o chá em temperatura ambiente, nunca colocar o chá quente e nem morno para quente aqui dentro, sempre em temperatura ambiente, tá bom? E agora eu vou tampar eu coloco dois papel toalha aqui, fechando com um elástico bem vedado, para não ter perigo de entrar formiga, de não entrar nenhum bichinho. Então, eu pego duas folhas de papel toalha, coloco a data do dia que eu troquei, que é a data de hoje, e aí eu coloco ela 10 dias para fermentar. Aí, depois dos 10 dias, eu começo a experimentar para ver se ela já tá boa de fazer a segunda fermentação. Tati, é obrigatório fazer a segunda fermentação? Não, não é obrigatório, porque se você tirar na primeira fermentação após 10 dias, ele já vai ter todos os benefícios. Então, você pode consumir sem problema nenhum ela sem fermentar a segunda vez. Para que serve a segunda fermentação? Para gaseificar a kombucha e para saborizar. Então, né, a gente faz de morango, de maçã, fica muito mais gostosa. Mas você pode tomar ela direto também, sem precisar fazer a segunda fermentação, tá bom? Então, aqui depois de 10 dias eu vou começar a experimentar. Quando ela tiver com gostinho já com pouquíssimo açúcar, você vê que ela já tá um trisco para não ter mais açúcar, é porque a sua kombucha já tá na hora de colocar para a segunda fermentação. E aí você engarrafa. Olha aqui, foi o tempo de eu colocar ela em cima da minha bancada e o Scooby já subiu. Mas não tem problema, tá bom? Ele ia formar um outro em cima. Eu coloco a data no papel toalha, a data que eu que eu coloquei a primeira fermentação, para não esquecer. Porque a gente acha que a gente vai lembrar, só que a gente não lembra. Nas primeiras vezes a gente ainda lembra, depois a gente esquece, não tem jeito. Então coloca a data. Então já começou no 9º dia pro 10º, você já começa a experimentar para ver como que tá a sua kombucha, tá bom? Aqui ficam as minhas outras fermentações, olha, que eu faço bastante. Ó, essa aqui, tá vendo? Ela não tá em cima o Scooby, mas já tem um Scooby ali em cima que tá se formando. Então é isso. Não esqueçam de tampar bem para não entrar nenhum bichinho na sua kombucha e colocar ela num lugar bem reservado onde você não fique mexendo, tá bom?